E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivaroso. E no vídeo, prepara teu coração que eu vou trazer é um espetáculo, um espanto. Não tem outra forma de definir a partida jogada no Mundial de Rápidas por equipe entre o grande mestre Pavel e Magnus Carlsen. Simplesmente este monstro que joga... Isso aqui é uma aula. É uma aula de como jogar na compensação material. Então, se tu tem dúvida, Rafael, às vezes fica um material a menos, como eu jogo na compensação? O Magnus vai te ensinar, porque é um dos xadrez mais difíceis de serem jogados, tá? Esse tipo de compreensão. Isso daqui é uma coisa de outro planeta. Mas eu aviso, te segura na cadeira, prepara a pipoca, vamos à luta, que o xadrez sempre será agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de branca, assim, ó, Pavel contra Magnus Carlsen nessa partida que é um espanto de terrível. O Pavel nessa partida botou ele mesmo equatrino favorito de Bob e tá, o Magnus botou uma siciliana Poulsen. Inclusive, é uma siciliana que eu jogava no tempo em que eu jogava a siciliana, que é uma siciliana um pouco mais posicional. A gente vai ver que ela traz ideias muito interessantes. O Pavel rompeu pelo centro e depois da troca, A6 controlando esse salto e vai preparar aqui pouco a pouco a passada das peças, né? Tá vindo o cavalo C6, cavalo F6 também. O Pavel escolhe aqui jogar a linha com G3, preparando o fianqueto com bispo G2. E claro, as pretas têm que reagir pelo centro, já que essa casa não tá controlada. O Magnus jogou o lance D5, que traz a ideia de se tu tomar, eu tô entrando com a dama e punindo essa diagonal que tu abriu aqui com G3. Bom, nesse momento o Pavel aqui jogou cavalo B3, que é um lance interessante, porque se tu tomar em E4 agora... as brancas argumentam que tu tá perdendo o roque, vai ficar com esse rei aos frangalhos, o peão de E4 pode cair em algum momento, e o Magnus não inventa a roda. Na abertura, passa a peça pro jogo, lá cavalo F6, veio a troca agora, e aqui tu tem várias opções, tu pode tomar de cavalo, pode tomar de dama, mas não. O Magnus escolheu tomar de peão, isolando o peãozinho, mas em contrapartida, veja que o peão isolado, ele dá mobilidade pras peças, abre a diagonal dos bispos, ó lá, e tá correndo. Então, o Magnus aqui vai trazer essa partida pro xadrez dinâmico. A gente já viu ele jogando xadrez posicional. Será que o xadrez dinâmico do Magnus é tudo isso mesmo? Prepara o teu coração, que esse aqui é um Magnus diferente, um Magnus dinâmico. Nessa posição o Pavel jogou bispo G2, é natural. Fica de olho no peão central, desenvolver necessário, roque. Prepara agora a torre E1, ó lá, pra punir esse rei no centro. Bispo E7 controlando a coluna. E depois de cavalo C3 o Magnus finaliza o desenvolvimento das peças menores. Bispo G5 tá jogado e aqui, claro, o Magnus protege o rei dele. E vamos jogar essa posição tensa que tá sendo criada aqui. O Pavel, nesse momento, já início do meio jogo, ele joga um lance raro. Ele jogou torre B1, que é um lance de máquina. Agora aqui entra o tema. É o lance da máquina, provavelmente ele tinha isso aqui preparado ali nos papiros dele. É um lance super complexo, ele gastou tempo pra jogar. Você tava lembrando ali como jogar. E veja que o Magnus também gastou muito tempo no relógio pra jogar o próximo lance dele, que é o lance D4. Porque, claro, tava tentando entender a ideia do torre B1, que não é nada óbvia e nem clara. Segundo, as linhas de máquina, se aprofundar muito, tu vai chegar à conclusão que em algum momento... as pretas podem jogar o lance H6 e depois dessa troca pode vir uma tomada aqui em várias linhas, tá? Aprofundando bastante. Lá nessas variantes do além, a torre estaria bem em B1, punindo ali a abertura da coluna B. Claro, isso não quer dizer que vai acontecer, né? Tanto é que não aconteceu na partida. Então, vai entrar o dilema desse torre B1 arriscadíssimo que o Pavel jogou. O Magnus não entrou nas linhas de máquina, jogou o lance D4, que é um lance que vai trazer a ideia de um sacrifício de um peão. Apostando de novo tudo no dinamismo. Veja que o Pavel aqui jogou cavalo E2. Agora, essa torre fica com essa questão se tá boa ou não tá boa aqui nessa casa de B1. H6 deu o totó. E aqui o Pavel pode trocar, mas o Magnus vai controlar o peão central dele. E o Pavel jogou na ganância. Um lance que também parece um pouco mais raro, que é o lance bispo C1. Mas a ideia dele é realmente tomar aqui e ganhar o peãozinho de D4. O Magnus vai sacrificar esse peão em troca do dinamismo. Essa partida é uma aula de como jogar dinâmico. Vamos entender isso no detalhe. Por quê? O Magnus agora jogou bispo C4, dando uma cravada nesse cavalo, só que aqui o Pavel realmente vai atrás do peão e ganhou o peão. Olha lá, ganhou o peão do centro. Tá ameaçando o cavalo tomar C6 também em algumas variantes. Tomar em A2 é um lance possível, mas o Magnus aqui ele não quer recuperar o material. Ele realmente quer jogar a partida pela vantagem de desenvolvimento e de posição. Bom,
Nesse momento foi jogado então o lance dama D7, não é um lance nada fácil de ser feito, mas o Magnus aqui vai jogar com peão a menos e ele quer desenvolver, ela conecta as torres, controla C6 e vamos jogar essa posição. O Pavel, ele mantém o peãozinho dele a mais, olha lá, ele joga o lance B3, o Magnus agora defende o bispo em D5 e começa a aparecer aquele resquício da iniciativa das pretas. Então tu consegue perceber, sentir essa posição que o Magnus tem uma certa iniciativa, então tem umas ameaças surgindo ali e, claro, um peão a menos. Bom, nesse momento foi jogado o cavalo C3, então o Pavel vai tentar reorganizar essa peleja aqui, torre de A em D8 centralizando, veja que ele vai passando as peças pro jogo, e depois da troca, o Magnus toma de dama, e aqui, a partir desse momento, todos os lances das pretas têm que ameaçar alguma coisa, para que tu tenha essa compensação pelo peão sacrificado. E o Magnus já consegue isso, olha, ele ameaça tomar o cavalo, defendeu por aqui, e agora o Magnus cria uma nova ameaça, não dá pra não ameaçar, porque se as brancas se reorganizarem e consolidarem essa posição, tu tem um peão a menos, pode ficar perdido. Olha como o Magnus entende esse tipo de posição, que é difícil de jogar, sempre criando ameaças. Agora C3, parece que as brancas se reorganizaram, porque agora não tem mais ameaça para as pretas, o Magnus cria mais uma, ó lá, peça pra cima da cabeça do teu adversário, ameaçando agora tomar aqui, bispo por, e recuperar o peão. O Pavel, de novo, ele defendeu, ele joga o lance C4 para desestabilizar um pouco a posição da dama, agora a dama D7, ainda tem ameaça de tomar esse negócio aqui, só que o Pavel encontra dama C2, e aqui parece que tem problemas, porque agora se tu tomar aqui, o Pavel quer tomar em E4. Vejam que o Magnus aqui, ele defendeu, ainda mantendo a ameaça. Mas, Rafael, por que o Magnus não tomou? Porque aqui realmente tu deixa escapar a tua iniciativa. Porque eu tomo em E4 e vejam lá, depois das trocas tu não tem nada, não tá ameaçando nada, tá com a estrutura quebrada no flanco da dama e um peão a menos. Então vai tudo por água abaixo. Olha a compreensão de xadrez desse norueguês inacreditável. Jogou torre E8, defendendo, mas ainda criando ameaça de tomar o cavalo em D4. De novo as brancas têm que fazer mais um lance de defesa, que é o lance torre de B em D1. Vejam que a torre aqui, então, não foi justificada. A torre volta, embora as brancas estão com peão a mais. E o Magnus aqui cria mais um resquício de ameaça, o lance dama H3. Nesse momento, parece que a posição aliviou, parece que aqui não tem nenhuma ameaça. Mas vejam que o Pavel, ele joga o lance F3 para trocar as damas. Mas tem uma ameaça, esse lance, que tá aqui meio que nas entrelinhas, né? Que é passar o cavalo para G5, toma, retoma, e esse cavalo entra em F3 e mate. Então tem esse tema que estava surgindo aqui. Então por isso, o Pavel jogou o lance F3 e agora o Magnus cavalo G5, que aqui sim. Aqui parece que não tem mais ameaça nenhuma, pois tá tudo defendido. Observem que o Pavel nesse momento ele joga a dama G2. Claro, ele quer trocar as damas para jogar com esse peão a mais dele. Mas vejam que cavalo G5 também é uma ameaça. Então praticamente os últimos 6 ou 7 lances do Magnus, todos eram lances de iniciativa, de ameaça, criando alguma coisa. Se tu passar a vez aqui, tu entende a ameaça que as pretas criaram com o cavalo G5. Olha a bomba! Tu toma aqui, retoma e agora leva esta pedrada, que é o lance torre D4. E aqui tu entende que cavalo F3 é uma ameaça, veja lá. Tá dando o duplo, recuperando material. Com iniciativa, o rei das brancas tá mal. E se tu tomar aqui, tu vai levar mate. Então, os lances que parece ali que o Magnus não tá ameaçando nada, ainda assim tem uma ameaça na entrelinha. Nada óbvio. Por isso que é difícil de jogar esse tipo de posição que tem um peão a menos, jogando pela compensação. Porque tu tem que encontrar, tu fica nessa pressão de encontrar os lances de ameaça. Encontrou cavalo G, fino lance, o Pavel joga agora a dama G2, e como seguir criando problemas aqui? Não pode trocar. Se trocar vai tudo por água abaixo, e o Magnus encontrou de novo o Damak. Esse lance é difícil. Porque agora, tu entra na cravada. Claro que o cavalo tá cravado aqui com o F3 que o Pavel jogou. O Magnus agora tá botando de novo pressão nesse potrinho. Mas não é claro qual é essa pressão. Porque se tu tomar aqui, eu tomo de torre. Qual a ameaça? O Pavel falou, não tem ameaça nenhuma. Eu saio agora descravando esse cavalo. E agora o Magnus mostra de novo que esse não era um lance qualquer. Tem uma ameaça aqui, ele joga o lance cavalo E6. Que inclusive parece que é um lance que perde para as pretas. Mas é o fino e terrível da vez. Estamos vendo, pois o melhor da história jogar. Não tem jeito. Uma coisa inacreditável. O Pavel aqui agora levou uma pressão forte em D4. Não tem como defender esse negócio. E ele falou, mas calma lá. Noruga errou aqui, hein? Eu jogo cavalo, tomei 6. E agora? Olha lá. Ataque descoberto na dama. A torre caindo em D8. Só que o Magnus, mais uma vez, tinha tudo calculado no detalhe e largou esta bomba brilhante, que é torre toma D1. Então vejam lá.
Os últimos 10 a 12 lances foi tudo bomba. É bomba, pau e pedra. É terrível. É terrível como a compreensão de xadrez do Magnus é uma coisa fora da realidade natural. Veja que o Pavel aqui, você assustou, né? Tinha pouco tempo já no relógio. Ele jogou cavalo, toma D8 porque não tinha mais opções. Vejam que, se ele tomar a dama, aqui ele perde a partida completamente, porque lá o rei tá trancado. Tu tem, pior que de tudo, cai tudo, né? Porque eu tomo aqui, lá, cheque de novo, o rei H3 e aqui, tomo esse, acabaram as peças. Foi tudo. Tudo por água abaixo. Então, dama toma D1 assim, arrebatador. O Pavel jogou esse daqui no desespero, no esperneio, e o Magnus aqui largou a última bomba da partida, que é o lance torre E1, e depois desse lance o Pavel abandonou, porque não tem mais como jogar, acabou o jogo. Vejam lá, eu tô ameaçando tomar aqui, o teu rei tá trancado, e se tu tomar aqui, tu vai levar mate. Então isso aqui é uma aula, e vejam que terminou o Magnus ainda com um peão a menos, mas a iniciativa foi superior ao material. O homem é uma máquina, e tá no ar a precisão desta guerra. Vejam lá, mais uma vez o Nurga jogando como uma máquina, uma posição extremamente difícil de jogar, como a gente viu no detalhe. E vejam que um dos erros da partida foi o rei H1. Segundo as máquinas, que já é o momento de jogar B4 lá. Devolver logo esse material, porque só na compensação do dinamismo o Magnus já estava botando problemas demais. Então devolve o material e tenta sobreviver. Mas a equipe do Magnus não foi a campeã, vejam lá. A equipe do Dubov arrebatou o Mundial de Rápidas por equipe. Em segundo tivemos a equipe de Ding Liren. E em terceiro ficou ali a equipe do Magnus Carlsen. Então um torneio interessante, cheio de partidas boas. Se tu gostou da análise, não esquece daquele likezão aí embaixo. E até os próximos vídeos.